Seu filho iniciou um namoro e você não sabe lidar com a situação? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. Muitas vezes, quando chega no período da adolescência e às vezes até na pré-adolescência, os nossos filhos, eles começam a querer criar asas e saírem um pouquinho de perto, apartados um pouquinho desse convívio familiar, porque eles buscam os grupos com os quais eles se identificam e às vezes eles iniciam, essa fase do namoro. Os pais que não estão devidamente preparados para isso, não começaram a desenvolver essa questão do desapego, eles sofrem muito nesse momento. E para que isso não aconteça, você precisa olhar para o seu filho não mais como uma criança, como sendo uma criança. Perceba que eles chegaram na sua vida, dependiam totalmente de você, foram adquirindo independência, autonomia e agora eles precisam ter a liberdade de fazerem parte de outros grupos. O lar, ele é o primeiro, meio social de atuação de qualquer ser, de qualquer pessoa. E essa primeira atuação em família é essencial para que ele consiga ir ao mundo em busca daqueles com os quais ele se identifica. Isso é muito salutar para o desenvolvimento emocional, para o equilíbrio dele, para que ele possa adquirir segurança de se posicionar, de se tornar um adulto crítico. Então, todas essas vivências, inclusive as que ele já começa, a procurar, independente do convívio da família, são importantíssimas para esse desenvolvimento do seu filho. Papai e mamãe, se você se sente desconfortável nesse momento, comece a trabalhar a ideia, de que o seu filho, ele não é, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista de cada um, ele não é uma propriedade dos pais. Ele precisa dos pais nos anos iniciais da vida, mas os pais precisam aprender a educar os filhos para que eles possam ir ao mundo. E não educar no sentido de super proteger e mostrar aos filhos que eles vão depender para sempre dos pais. Essa não é uma atitude válida, porque você sabe que uma hora ou outra você pode não estar presente. No momento em que ele estiver no mundo e precisar dar conta de um momento mais crítico e você não estiver presente, ele não conseguir falar com você, ele não vai conseguir dar conta de resolver a situação, porque em momento nenhum você trabalhou com ele esse sentido de autonomia. Ele vai querer estar sempre olhando para você, perguntando a você como fazer e buscando em você a autorização para realizar. Isso não quer dizer que você tem que ensinar o seu filho que ele já pode ir fazer tudo o que quiser sem chegar para você, conversar e fazer aquela prestação de contas, que precisa começar a existir em forma de diálogo. Todas as vezes que você permitir que seu filho saia sozinho com os amigos, faça uma viagem, algo nesse sentido, ao voltar de uma forma muito leve, descontraída, sem ser aquela coisa assim de querer que ele conte tudo o que aconteceu a você, mas no sentido de mostrar a ele que você se preocupa em saber como foi, a atividade, como foi o passeio e se ele teve dificuldade em algum momento. Porque quando ele se sente à vontade para conversar com você, é o momento ideal para que você possa ensiná-lo mais. Dentro daquelas experiências, dentro daquilo que você já aprendeu. Percebe o quanto esse momento é importante? Então, se agora, ele quer levar para casa, ele quer conversar,
para falar de alguém que está fazendo parte da vida dele, alguém com o qual ele se identifica, que ele quer ter mais intimidade, é preciso que os pais abram espaço para esse diálogo. E esse diálogo é muito importante porque tem que existir nele uma orientação segura. Cada vez mais, os pré-adolescentes e jovens estão iniciando as suas atividades sexuais muito mais cedo. E para iniciar uma atividade sexual, você, papai e mamãe, sabe ou sabem que é preciso uma orientação. Orientação no sentido de uma prevenção, orientação no sentido do respeito, respeito ao outro, respeito aos sentimentos do outro, respeito à privacidade do outro. E esses diálogos são de responsabilidade dos pais. Às vezes os pais, principalmente de meninos, eles chegam para mim, as mães, super preocupadas, porque os filhos querem estar levando para casa, não é? Convidando para interagir em casa as namoradas. E eles são muito jovens ainda. E as mães se preocupam porque são mulheres, sabem que a mulher ela sofre realmente um processo de desvalorização, que agora a gente está começando a levantar bandeiras positivas, não é? Em relação a isso, tentando debelar esses processos mais machistas. Então elas se preocupam com aquela jovem. E aqui a dica essencial é você receber a jovem em casa, se for essa a sua ação, receber a jovem em casa, conversar assim muito abertamente, sem ser aquela conversa que os nossos pais faziam, não é? Que era uma verdadeira sabatina, que queria saber até a alma do outro, não é? Então, uma conversa leve, mas uma pergunta precisa fazer parte dessa conversa. É se os pais dela sabem que ela está indo visitar o seu filho, que ela está indo frequentar a sua casa. E se isso for uma coisa que já está assim demorando um certo tempo, não é? Que é algo que você vê que está sendo recorrente, é importante que você procure conversar com os pais dela. Da mesma forma que você gostaria, não é? Que se fosse o caso da sua filha indo para a casa de um namorado, que você gostaria de ter acesso, ter contato com os pais desse rapaz, é importante que você também se mostre aberto para os pais dela, para que essa conversa ocorra, para que as famílias possam se unir nesse sentido. Porque, por mais que você diga, não, ele precisa ter essa liberdade, você precisa entender que eles não têm ainda a idade para tomarem determinadas decisões. E é preciso que ambas as partes, não é, possam atuar positivamente nesse processo, auxiliando e orientando. Um outro diálogo, né, que é essencial nesse momento, é você, papai e mamãe, levar o seu filho, a sua filha, a um profissional que possa conversar com ele sobre essa questão da prevenção, caso você não se sinta apto a fazer isso. E muitas jovens, principalmente as meninas, elas escondem, não é, esse momento de iniciar uma atividade sexual que já faz parte, não é, às vezes da vida dela até por um tempo, porque elas têm medo de como os pais vão reagir. Então, se você concorda ou não com o início dessa atividade sexual, não é aqui o caso que eu estou querendo conversar com você, gerar reflexão. Se você concorda, você precisa orientar. E se você não concorda, você também precisa orientar. Percebe? Porque quando, mesmo você não concordando, você se esquiva, né? Você se isenta da responsabilidade de orientar seu filho, sua filha, podem ocorrer gravidez fora de época, eles podem contrair alguma doença, não é? Alguma infecção sexualmente transmissível. Então, é importante, não é, que essa orientação seja segura. Por mais que as redes sociais estejam aí repletas de orientação em relação a isso,
nunca é igual você sozinho buscar por essa orientação, nunca é igual a você ter a segurança como jovem, como pré-adolescente ou adolescente, de ter nos seus pais essa abertura, não é? Para receber as orientações que precisa e tirar as dúvidas. Então veja que esse é um momento que é tão importante, não é? Esse desabrochar na vida dos nossos filhos é tão importante e alguns pais, eles preferem não tocar no assunto, porque de uma forma ilusória eles acreditam que se eles conseguirem adiar essa conversa, eles vão adiar também esse início de namoro ou esse início de uma atividade sexual em relação aos filhos. E isso é um engano. Na verdade, você só está fazendo com que seu filho se distancie de você. Porque se ele não encontra abertura para conversar a respeito com você, certamente, papai e mamãe, eles vão procurar alguém. Eu mesma já fui procurada inúmeras vezes por jovens que precisavam tirar dúvidas a respeito. E, infelizmente, eu ficava triste porque eles se abriam comigo e diziam que não tinham como chegar para os pais para conversarem. Eu, por minha parte, por ser mãe, não é? Eu também procurei orientá-los a buscar essa abertura, a tentar abrir um caminho de diálogo com os pais que fosse seguro, que eles não sintam medo de serem repreendidos. Em nenhum momento a orientação segura ela é o caminho errado. Sempre a gente ser orientado, a gente saber, não é? Seguir por um caminho, conhecendo esse caminho, é muito mais válido. E seu filho está penetrando numa área, está iniciando uma atividade que ele não sabe nada ainda. Então veja a importância de você impedir ou evitar que ele trace o caminho às escuras, com orientações erradas, com conteúdos que não são válidos. Então, é tão bonito quando a família consegue acolher, não é? Esse jovem ou essa jovem que chega, que às vezes até numa brincadeira ou às vezes de uma forma até pejorativa, eles são chamados de agregados, né? São agregados, mas que precisam serem acolhidos. Eles precisam também se sentirem seguros para estarem atuando na vida dos nossos filhos. Seguros também para estarem interagindo conosco. Percebe que eles vão, é uma pessoa que está fora da família ou que estava fora da família e que pede passagem para começar a interagir, a entrar na intimidade da sua família, a participar dos momentos nos quais antes ele não fazia parte. Aqueles momentos de convívio, não é? Em passar um final de semana, em cuidar de alguém que está ali precisando de uma ajuda, em viajar junto, participar de um jantar, de um aniversário. Então são momentos muito íntimos que às vezes a gente não consegue abrir espaço para esse outro chegar. Mas é importante que a gente consiga fazer isso, porque isso vai auxiliar tanto os nossos filhos, seja ele menino ou menina, não importa, não é? Essa condição aí não cabe aqui a gente discutir. E seja também aquele outro que chega. E você vai perceber que essa orientação segura vai ser super válida para que seu filho consiga manter relacionamentos saudáveis. Às vezes a gente não entende quando os nossos filhos se envolvem em relacionamentos abusivos. Às vezes é uma jovem que passa a dar abertura para o namorado, não é? Para uma outra pessoa, para que essa pessoa chegue e domine a vida dela ou dele, não é? Que comece a determinar onde ela pode ir, como ela deve se vestir, como ela deve se comportar.
que começa a dominar tudo na vida dela, emocionalmente também. E aí você, se não estiver perto do seu filho, da sua filha, você não vai conseguir orientá-lo em relação a essas atitudes que são abusivas. E quando você perceber, a sua filha, o seu filho vai estar totalmente envolvido e não vai ter maturidade emocional para se afastar, cortar esse vínculo, não é? Esse vínculo de dependência emocional que foi desenvolvido, que assim tomou conta, não é, dela ou dele, e aí você não vai conseguir ajudar. Às vezes você nem vai perceber. Só vai conseguir chegar a esse patamar de entendimento quando você perceber que existem aí alguns sintomas, alguns comportamentos que estão estranhos. E quando você vai investigar, vai procurar o foco, não é, daquele conflito, daquele comportamento que antes não era natural no seu filho, você vai perceber que é por conta do relacionamento que ele não está conseguindo, por imaturidade emocional, por falta de experiência, ele não está conseguindo dar conta. Às vezes é o outro, e se é o outro, não é, que está chegando na família, que está agindo dessa forma, é preciso que você converse com esse outro. Porque é necessário proteger o seu filho, a sua filha. E se é o seu filho, a sua filha que está gerando isso no outro, é preciso que você também atue, não é? Porque ele está tomando ou ela está tomando atitudes que não são válidas nem para ela, nem para a relação e muito menos para a pessoa com quem ela está se relacionando. Percebem? Então, por mais que esse momento seja, digamos assim, desafiador, não é? Por mais que você sinta que está perdendo o seu filho, por mais ciúmes que você sinta, porque você vai perceber aquela troca de carinho, você vai perceber que o seu filho, que a sua filha está aí dividindo a atenção, né? O pai e a mãe deixam de ser aquele foco principal de atenção e esse novo que chega, não é? É que vai começar a ter mais contato com os nossos filhos, a receber mais atenção, mais tempo, não é? E a gente, às vezes, não consegue lidar com isso. É preciso, papai e mamãe, que você se prepare para esse momento. E se você já está vivendo esse momento, é preciso que você se trabalhe. Trabalhe as próprias emoções, entendendo que quanto mais você apoiar, quanto mais você orientar, mais próximo, não é? Você vai conseguir estar. Essa interação é válida para você, que vai fazer com que você trabalhe a questão do desapego, que nós já falamos, não é? Você vai perceber que seu filho, ele tem o direito e certamente ele vai procurar outras pessoas para interagir, que não é só você, isso é super válido para ele. E você também vai conseguir auxiliar o seu filho a tratar bem o outro e a cuidar de si mesmo. A carência emocional, às vezes, ela faz com que nossos filhos se envolvam de uma forma errada, não é? A carência emocional também pode fazer com que nossos filhos, de uma forma precipitada, não é? Eles busquem relacionamentos com pessoas que não têm nenhuma afinidade com eles. Não dizendo aqui que para se relacionar a gente precisa procurar pessoas que se identifiquem, que tenham afinidade com absolutamente tudo. Porque a gente sabe que é com as diferenças, não é? É no contato com o outro, que é diferente da gente, que a gente consegue equilibrar aí essas emoções e a gente cresce muito mais. Então, essa questão assim da outra banda da laranja, né? Dessa completude, ela não existe, ela não faz crescer. Para crescer, é preciso que exista algo fora da curva, fora do contexto. Porque quando está tudo normalzinho, a gente se acomoda, não é? E a gente não cresce. Então é por isso que a chegada desse novo, ele desacomoda as emoções em família, mas ele faz a família como um todo crescer. Além de ajudar os nossos filhos e nós mesmos como pais a também
desenvolver esse senso, não é? Que nós já falamos aqui, que é o senso do desapego. O sentido de desapego, de não sentir dono, não é? Daquele outro, de não achar que você vai conseguir conduzir o seu filho até a fase adulta, atuando em exatamente tudo, não é? Não cabe mais isso. É preciso que a gente abra espaço para esse novo. É preciso que a gente faça com que os nossos filhos se vejam assim, capazes de ir em busca desse novo. Porque quando a gente não faz isso, eles sentem tanta vergonha de iniciar essa fase de namoro. Quando a gente não conversa a respeito, eles sentem tanto medo que alguns travam e não conseguem, né? Por mais que tenham a oportunidade de iniciar algo, eles não conseguem. Então, a sua atuação, papai e mamãe, nesse momento é importantíssimo, é essencial. E a gente espera que você, que é a parte mais madura, mais experiente, comece a lembrar de como foi o seu processo, das dúvidas que você teve, mesmo que o contexto seja outro. Porque hoje as informações estão aí para quem quiser acessar, não é? E hoje essa questão do sexo, dos relacionamentos, eles são mais fluidos, não é? Não tem ainda aquela trava que existia na nossa época, como jovens, como adolescentes. Então é preciso que haja muito mais orientação para evitar que os nossos filhos passem a enveredar por caminhos tortuosos, não é? Que uma conversa, não é? Que uma presença, a presença dos pais poderia simplesmente evitar. Quando a gente não se permite chegar a esse patamar, é preciso que a gente busque uma ajuda. Não é nenhuma ajuda no sentido de buscar um profissional que eu estou falando aqui, mas uma ajuda de alguém próximo à família que possa estar fazendo e cumprindo esse papel. E com o tempo a gente vai se trabalhando para poder iniciar também o nosso processo junto aos nossos filhos. Porque às vezes os pais, eles sentem tanta vergonha que alguns jovens na terapia chegam para nós e dizem assim: eu não quero mais conversar com meu pai, com minha mãe sobre isso, porque eles só fazem rir. E aí eles me deixam com vergonha. Percebem? Então são filhos ainda imaturos, ainda na adolescência, que não conseguem ter um diálogo respeitoso com o pai, não é? Um diálogo tranquilo, porque os pais não estão amadurecidos suficientemente. Algumas mães, elas chegam na terapia, né, no grupo de pais, totalmente desacomodadas emocionalmente e dizem claramente que não conseguem conversar com o filho a respeito. Enquanto tem uma delas, eu lembro que eu conversei com uma mamãe que o filho já é adulto, já tem seus 23, 24 anos, e ela disse que comprou, não é, quando ele era adolescente, uma revista. Na época, aquelas revistas que mostravam mulheres nuas, né? Então, existiam inúmeras, que hoje essa questão da revista impressa já perdeu muito, não é? No contexto por conta da tecnologia. Então, tudo agora é virtual, mas também existe no mundo virtual a questão da pornografia. E aí é preciso orientar os filhos em relação a esse consumo da pornografia. Tudo que é excesso faz mal. Então, às vezes, os filhos, quando sentem vergonha de estarem atuando, não é, com alguma outra pessoa, eles se voltam muito para essa questão da pornografia. E nós atendemos em consultório vários jovens que chegam meio que viciados nesse processo, né? Eles querem acessar pornografia diariamente e aí eles perdem, às vezes, até o sentido de realizarem outras atividades. Então é importante que você, papai e mamãe, estejam atentos a isso também. Porque esse diálogo em relação ao consumo de pornografia, por mais vergonha, por mais medo que você tenha, você precisa ter com seus filhos. A pornografia, ela está aí, não é? Tomou um espaço imenso na vida de crianças, adultos e jovens.
E a gente precisa conversar a respeito. E nas escolas já acontecem, né, de perceberem, os coordenadores perceberem crianças de 8, 9 anos assistindo filmes com conteúdos pornográficos. Então entende que é necessário que esse diálogo exista. Você precisa tomar a frente. Você precisa ser o primeiro a conduzir para evitar que isso se instale. E eu também já conversei com uma mãe que, segundo o relato dela, o filho entre 14 e 15 anos, quando iniciou a atividade sexual, ele quis se desvencilhar de tudo. Porque ele gostava, claro, o sexo ele traz prazer, então ele estava iniciando aquilo, os hormônios ali, né, convidando, chamando, e ele não queria fazer mais nada. Então, ele ao invés de ir para a escola, ele queria encontrar com a garota, e você sabe que hoje em dia isso acontece e que é comum você encontrar garotas e garotos que querem ter esse contato, não é? Casual, não é? Fazerem esse sexo casual. E ele se envolveu tanto com isso que chegou a prejudicar outros campos de atuação dele. Então é preciso que, através dessa conversa e dessa orientação segura, a gente consiga, não é, fazer com que nossos filhos sigam nesse desenvolvimento de uma forma muito tranquila, porque faz parte da vida de qualquer ser humano, não é? Esses desejos, essas vontades, essa busca vai fazer parte da vida do pré-adolescente, do adolescente e, como nós já falamos aqui, às vezes muito ainda prematuramente, de algumas crianças, porque já se utilizam de smartphones e se não houver ali um bloqueio para acessar determinados sites, vocês sabem que eles vão ter acesso a isso também. E eles vão acreditar que é saudável, não é? E que aquilo pode acontecer em qualquer momento. E por mais que eles escondam dos pais, não esqueçam, papai e mamãe, que os nossos filhos às vezes não nos contam tudo e que seu filho nessa idade já pode estar consumindo pornografia. Você precisa conversar a respeito, mostrar o cuidado que precisa ter por conta da pedofilia, não é? Dos abusos aí que acontecem nas redes sociais, não é? Por conta da tecnologia, do mundo virtual, e toda a prevenção é sempre melhor do que depois tentar debelar algo que já está instalado. Então, se você aqui gostou, se você refletiu positivamente em relação àquilo que nós conversamos, eu fico feliz e peço que você possa estar compartilhando com algum amigo, está indicando o nosso canal no YouTube, visitando o nosso canal, não é? Curtindo o nosso canal e nos ajudando a levar esses conteúdos para outros pais que precisam aprender com ele. Vamos juntos? Um grande abraço!